Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre trazendo muita informação para vocês. Hoje é o retorno do jogo do Vasco após a data FIFA e antes da Copa do Mundo de Clubes. E ao mesmo tempo é dia dos namorados, né, minha rapaziada? E a gente fica com aquela pergunta, e aí? Eu não tenho pra onde correr. Eu trabalho com isso aqui, vou ter que estar 21h30 à frente da televisão, às 11h30 encerrando, depois disso pós-jogo, ou seja, eu só termino minha jornada profissional lá para 1h30 da manhã. Não tenho o que fazer, de 21h30 para frente, sou um homem comprometido com o trabalho. E você que está em casa, vai ver o jogo, não vai ver? Hoje é aquele dia importante, né? Tem que dar atenção para Dona Maria, tempinho tá bem convidativo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá um frio delicioso. A galera aí que quer dar aquela esquentada, hoje é o dia. Eu vou ter que estar agarrado aqui a partir das 21h30 pelo menos. Enfim, quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários, o nosso quiz hoje é esse. O que você vai fazer nesse dia dos namorados? E para quem de repente vai tentar dar uma enrolada na Dona Encrenca para ver o jogo, cuidado para tu não se arrepender depois, hein? Perder um date, uma noite legal e o Vasco ainda tomar paulada do São Paulo. Lembrando que a gente vai falar do jogo já já. O Vasco não vence o São Paulo no Morumbi desde 2012. Já vai completar 13 anos se o Vasco não vencer esse ano. A gente não sabe que é ganhar o São Paulo atuando em São Paulo. Enfim, vocês vão ouvir tudo isso daqui a pouquinho. Antes também, pedir vocês um pouquinho de consideração. Tô fanho, tô com o nariz entupido, tô atacadaço da minha rinite. O tempo aqui no Rio virou e eu tenho algumas questões alérgicas. Então tô fazendo o maior esforço para falar. Se de repente a voz falhar, eu sei que ele deu uma puxadinha no nariz aqui no meio do vídeo. Vou tentar cortar alguma coisa na edição. Mas tá bem congestionado, me dê aí uma colherzinha de chá. Beleza? Dito isso, like aí, galera, que ajuda bastante. Se inscreve no canal se for a primeira vez e ativa o sininho das notificações. Segue o nosso perfil também no Instagram. E ó, agora de tarde vai começar, vai subir as fotos aí. Chegou muita, mas muita coisa pra vocês. Peças raríssimas aí estão à venda na lojinha do Futebolaço, beleza? Então, link aqui na descrição do vídeo, já chama aí a gente lá no direct para comprar tuas camisas. Dito isso, vamos falar logo do jogo de cara, galera? Vamos às prováveis escalações. Olha, o São Paulo tá lotado de desfalque, lotado, e o Vasco vai pegar um São Paulo meia bomba. A gente pegou um Red Bull todo desfalcado dentro de São Januário e perdeu. Que isso não seja prenúncio aí de um resultado. Mas o São Paulo não tem o Luiz Gustavo com tromboembolismo pulmonar, o Caleri, que fez uma cirurgia no joelho, o Igor Vinícius, que tá com uma lombalgia, o Lucas Moura, jogadoraço aí internacional, tá com estiramento da cápsula posterior do joelho, Ferreirinha, lesão da facia plantar do pé, Juan, dores no joelho e Oscar, edema na região posterior da coxa esquerda. O Luca vinha sendo desfalque, mas tá se recuperando um probleminha do tornozelo e deve estar à disposição. O Dineno, centroavante que era do Cruzeiro, e o São Paulo fechou a sua contratação, tá inscrito e apto. Tá até na dúvida agora se começa ele de titular ou se o André Silva. Lembra dele que o Vasco tentou contratar na janela do ano passado e acabou perdendo pro São Paulo? Pode ser ele o titular também. Aquela vitória do Vasco 4-1 sobre o São Paulo ano passado, quem abre o placar para o São Paulo é o André Silva e o Vasco acaba virando a partida depois e vence por 4-1. Vamos agora às prováveis escalações. O Vasco aí que está praticamente completinho. Inclusive o provável time do Vasco, ele é o Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Maurício Lemos pode ganhar a vaga, mas eu acho menos provável, Lucas Piton, o Gumora, Tietê e Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno, tá? É o time base do Vasco que vem jogando as últimas partidas. Quem tá fora, o Paulinho ficou fora por uma virose, David e Estrela estão na retinha final ali dos seus tratamentos. Pendurados, tomando cartãozinho aqui, ficam fora do clássico contra o Botafogo, lá no dia 12 de julho, no retorno, após a Copa do Mundo de Clubes. Paulinho, que tá fora, ou seja, não vai ser um problema. Jair, Verrete e Piton. Então, olho aí principalmente no Verrete e no Piton, que são titulares ali hoje absoluto, e o Jair, que vem ganhando um pouquinho mais de espaço
um desses três aí tomando amarelo hoje não joga o próximo jogo, tá? Sobre o São Paulo, que é o mandante da partida, um provável São Paulo é Rafael no gol, Cédric e Soares na lateral direita, Arboleda e Alan Franco na zaga e o Wendel na lateral esquerda. O meio-campo do São Paulo é bom e forte, Pablo Maia, Alisson e Luciano, e aí o tripé de atacantes, Lucas Ferreira, Enzo Dias e André Silva, com o Luca podendo ganhar uma oportunidade e o Dineno também, tá? São Paulo tá bem pressionado, vem de derrota por 2-1 pro Bahia, tem um pontinho a mais que o Vasco na tabela, o 13º colocado, e o Vasco é o 15º, podemos dizer que é sim um jogo aí de confronto direto, tá? A arbitragem deve arbitrar a partida Rafael Klein do Rio Grande do Sul, assistente 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira do Ceará, assistente 2, Michael Stanislau do Rio Grande do Sul, quarto árbitro, José Mendonça da Silva Júnior do Paraná, e o VAR é o Caio Max Augusto Vieira de Goiás, tá? Tá feito aí o registro para os senhores. Virando a chavinha, aproveitando que eu citei no começo do vídeo a questão do Dia dos Namorados, jogo do Vasco, vem uma recordação, acredito eu, na maioria da cabeça de vocês. Lembra quando em São Januário, Vasco e Figueirense se enfrentavam? Dia da reapresentação do Juninho Pernambucano, que retornava ao Vasco da Gama, grande festa, São Januário lotado. Lembra? Aquele túnel, aquele trem-bala da colina abrindo e o Juninho sai ali do túnel. Então, nesse Dia dos Namorados, Alexandre Pato levou a Bárbara Berlusconi, filha do ministro, ali ex-ministro da Itália, inclusive ex-proprietário do Milan. Ele vendeu o Milan mais ou menos ali em 2017, salvo engano, e faleceu aos 82 anos agora em 2023. E o Pato veio com a sua namorada, Bárbara Berlusconi, assistir o jogo. E tem algumas histórias engraçadas. Recentemente o Alexandre Pato deu uma entrevista ao Duda Garbi, no assado para Duda Garbi, e falou sobre a saída em São Januário para ver o jogo. Vou pegar uma aspas do próprio Pato, explicando o contexto do porquê que ele foi um Dia dos Namorados assistir o jogo Vasco e Figueirense. Aspas para o Alexandre Pato. Naquela época ela veio ao Brasil e queria assistir a um jogo. A data do Dia dos Namorados não é a mesma lá de fora. Eu nem me toquei. Era um italiano, né? Tem Vasco, era um italiano, né? E aí ela perguntou, né, se tinha jogo, aí falou, tem Vasco e Figueirense. E ela falou, vamos. Muito depois que eu vi os memes e ficam até hoje. Ela queria ver um jogo porque estava entrando no Milan, que seria dirigente do Milan e queria conhecer o futebol brasileiro, ir a um estádio. Só tinha esse jogo no dia e eu não sabia, não lembrava nada. Foi super legal, o Vasco me tratou muito bem, me deram até um camarote. E aqui uma informação complementar, a Bárbara Berlusconi, ela acaba virando de fato ali dirigente do Milan. O pai dela já bem final de carreira, né? Ela entrando para o mundo dos negócios, ela foi CEO do Milan de 2003 a 2017. Inclusive foi quando o Milan foi vendido, tá? O Milan inclusive foi vendido à época por uma quantia bem agressiva, 740 milhões de euros, que na cotação de hoje dá mais ou menos 2 bilhões e meio de reais. E a fortuna dela hoje é avaliada, o pai faleceu, em 1,5 bilhão de dólares, tá? Mais ou menos 8,3 bilhões de reais. E o curioso também é que eles saíram aos 38 minutos do segundo tempo. O Vasco venceu o jogo por 1-0, marcado pelo Elton, e aí nos minutos finais o Aloysio Boi Bandido, lembra? Jogou no São Paulo depois, fez carreira importante na China, ele empata o jogo. O jogo terminou aí 1-1, enquanto eles estavam em São Januário. O jogo estava 1-0. Outra curiosidade, o camarote que eles ficaram era do Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que à época era dirigente do Vasco, e ao tomar ciência que o Pato tinha ido do estádio, cedeu o camarote dele ali para a Bárbara e também o Alexandre Pato assistir a partida. Como ele mesmo disse, o Dia dos Namorados lá na Itália tem uma outra data. Ele já estava morando na Itália desde que ele foi vendido do Internacional de Porto Alegre para lá, então ele nem se mancou que era Dia dos Namorados. Para ela, que é a namorada, também não fazia muita diferença, né? Porque para ela Dia dos Namorados é outra data, ela só queria ver um jogo, estava entrando no mundo administrativo ali do Milan e queria conhecer um pouquinho mais do futebol brasileiro. E aí o Vasco tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, era o primeiro jogo em São Januário pós-título da Copa do Brasil em cima do Curitiba, representação aí do Juninho Pernambucano e esse jogo aí com o Figueirense. São histórias legais aí que entraram literalmente para a história do Dia dos Namorados. Todo Dia dos Namorados aparece aí o Pato com a Bárbara Berlusconi. Curioso que 2 anos depois eles se separaram. Em 2013 o Pato volta ao Brasil, se transfere para o Corinthians.
e aí eles acabam se separando, tá? Então, curioso aí, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam de toda essa resenha. Galera, queria voltar no vídeo anterior e é muito bom ter uma audiência qualificada como vocês. Eu cometi um equívoco numa das informações sobre o Carioca. As quartas de final obrigatoriamente acontecem entre equipes do mesmo grupo. Até faz sentido, porque já que não tem turno e retorno, a fase classificatória, você só pega as equipes do grupo oposto. Então, para você ter algum confronto com equipes do seu grupo, nas quartas de final, o confronto é dentro do próprio grupo. Então, o primeiro colocado do grupo A pega o quarto colocado do grupo B. O segundo colocado do grupo A pega o terceiro colocado do grupo A. E vice-versa. Lá no grupo B, o primeiro colocado do grupo B pega o quarto colocado do grupo B. O segundo colocado do grupo B pega o terceiro colocado do grupo B. Após se eliminarem ali dentro do próprio grupo, aí vem a semifinal. Aí segue tudo como eu falei. Sorteio, não é chaveamento combinado. Sorteio para semifinal, 2 jogos. Quem avançar vai para a grande final, jogo único, tá bom? Então tô só corrigindo aqui em respeito a vocês, peço desculpa, eu comi mosca nessa questão, foi muita mudança no regulamento, inclusive quase a maior parte do vídeo é falando do Carioca, e esse detalhezinho aí me fugiu, então tô pedindo desculpa para vocês e corrigindo a informação, beleza? Uma informação muito importante, galera, duas, a gente caminha para fechar. Vasco e Léo Jardim começam a parar as arestas. O presidente Pedrinho, inclusive, se esbarrou com o Paulo Pitombeira lá em São Paulo, o empresário que cuida da carreira do atleta. O Vasco tem débito aí com o empresário ainda pela compra do João Vitor, ele tem comissionamento atrasado para receber. Outras questões, não sei se do Léo Jardim não, porque ele não era representante do Léo Jardim anteriormente, teve alguns negócios que ele fez e ele tá fazendo jogo duro também por essa questão. Um cara que pode ser muito importante no desenrolar desses laços é o próprio Admar Lopes, porque ele era o scout, o chefe scout do Lille que puxou o nome do Léo Jardim e ele foi contratado lá pela equipe francesa. Então há um bom relacionamento entre o português Admar Lopes e o Paulo Pitombeira e o próprio Léo Jardim. Então a tendência é que as partes comecem a se acertar e o Vasco possa ter um final feliz na renovação de contrato do Léo Jardim, tá? O empresário dele tá fazendo jogo duro porque também tem coisas atrasadas para receber do Vasco. Para fechar sobre o mercado da bola, informação do jornalista André Hernan, Vasco, Corinthians e São Paulo sondaram a situação do atacante Elinho. Lembra dele? Formado no São Paulo, acabou estourando no futebol brasileiro com a camisa do Red Bull Bragantino, arrebentou ano passado, foi vendido por 15 milhões de dólares ao Toluca e não está muito bem lá no México não. Inclusive foi expulso no jogo importante aí da equipe mexicana e o Toluca tá meio balançando ali com o investimento que fez. Essa sondagem de clubes brasileiros seria por uma tentativa de empréstimo com passe fixado, mas eu acho que é um movimento difícil. Eles pagaram 15 milhões de dólares e não vão se desfazer por um jogador que compraram bem recentemente por uma quantia bem inferior, e não sei nem se eles toparem o empréstimo, mas a informação do André Hernan é que essas 3 equipes, Vasco, São Paulo e Corinthians, sondaram a situação do jogador, tá bom? Então é isso, minha galera linda, minha galera boa, encerro com vocês a nossa primeira edição, logo mais tem pós-jogo, mais uma vez peço desculpa para vocês aí, a voz meio fanha, talvez, sei lá, alguma coisa não tá tão legal, meu nariz deve estar um pouquinho avermelhado, mas é isso, eu encerro com vocês a nossa primeira edição e depois do jogo tem nosso pós-jogo, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E aqueles aí que não vão, de repente, assistir a partida, vão preferir, de repente, ter uma noite, né? Uma noite legal aí. Boa noite, né? Boa noite pra vocês aí, se é que vocês me entendem. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas e até o pós-jogo. Mas, ó, independente de sair e fazer rolê ou não, vem ver o pós-jogo, nem que seja amanhã. Tamo junto.